Boa noite. Sejamos todos bem-vindos para mais uma semana de atividades. Iniciando, então, a semana com a nossa palestra pública e doutrinária, sendo transmitida também pelas redes sociais, né? Estamos conectados aqui. Então, como de costume, a gente sempre reforça as atividades da casa, né? Então, a gente inicia a semana com a atividade pública e doutrinária, palestra. Na sequência da palestra, nós temos a fluidoterapia. Para quem aqui se fizer presente, a gente pede que aguarde sentados, que serão chamados, né? A gente reforça também que nós temos à disposição aqui, na nossa conveniência, né? Na nossa lojinha de conveniência, águas para quem não trouxe água no caminho, né? Então, pode adquirir a sua água ali e deixar para fluidificar ali ao lado da sala de passe. Também, a casa dispõe dos grupos de estudos, né? Atualmente, nós estamos com um grupo de estudos virtual. Ele acontece quartas-feiras, às 20h30, às 21h30. Né? Temos também, na quarta-feira, esse no modelo presencial, o grupo de Departamento de Promoção e Assistência Social, que se encontra quinzenalmente com as mulheres da comunidade para trabalhos manuais, e toda semana as voluntárias se encontram para planejar a semana seguinte. A casa também dispõe, então, da biblioteca, que fica ali ao lado, né, à disposição, para quem desejar. Pode pegar o livro, deixar à disposição e nos avisar, para que a gente possa, então, tomar nota do livro, e pode ficar à disposição para entregar quando assim achar necessário. Muito bem. Esses foram os nossos lembretes, né, das nossas atividades. Dando início, então, à atividade da noite de hoje, eu já vou pedir para querida irmã Olga fazer a leitura introdutória, mas na sequência a gente já... Boa noite. Vê como vive. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e negociais até que eu venha. Jesus. Lucas 19:13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas dos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem construir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na Terra. O comerciante está em negócio de suprimo e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo no lar. O cientista vive fortalecendo equações de progresso que melhore o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo,
Vê o que fazes, e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios por algum tempo que forem confiados no mundo. Assim seja. Obrigado. Então, continuando com os nossos pensamentos elevados, agradecemos ao Pai a oportunidade da vida, estarmos aqui reunidos na noite de hoje, em busca de um entendimento, de uma palavra amiga, que nos ampare e nos fortaleça ao longo da semana. Que a espiritualidade amiga e protetora nos conduza e nos envolva para que a atividade possa ter a sua melhor absorção. Que assim seja. Muito bem. Na noite de hoje, então, recebemos conosco nosso querido amigo, vizinho, e amigo de longa data já, o Mauro, né? Mauro, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Vizinho. Vizinho. Então tá bom, estamos contigo, Mauro. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, internautas presentes. Que Jesus nos abençoe a todos, para que essa noite nós possamos ter mais algum material para nossas meditações, na busca do aperfeiçoamento das nossas próprias vidas. E relembrando a mensagem que a nossa irmã acabou de ler, de que a nossa vida é, na realidade, um aglomerado de responsabilidades religiosas, como o benfeitor Manuel, né? Começa a sua mensagem. Essas responsabilidades que fazem com que tudo possa ser aproveitados para a nossa evolução espiritual. Qualquer atividade, por simples que seja ela material, seja ela de ordem espiritual, nos convida ao aperfeiçoamento. Quando a gente a executa com toda a atenção e com a responsabilidade, segundo a qual nosso mentor Emmanuel nos chama a atenção, para que tudo possa, então, encaminhar a nossa vida para um aperfeiçoamento. Mas nem sempre a gente consegue fazer tudo como a gente deveria fazer. A gente não consegue, muitas vezes, por ignorância, muitas vezes por má vontade. O fato é que erramos em virtude da nossa própria imperfeição. Afinal de contas, nós ainda vivemos no planeta Terra, planeta esse que, embora já esteja a caminho de ser um planeta de regeneração, mas não deixa, no entanto, de ainda ter habitantes que são imperfeitos. Nós somos imperfeitos e, consequentemente, vamos continuar imperfeitos até o dia em que nós tornarmos totalmente puros. Então, não haverá mais imperfeição. Até chegarmos lá, nós precisamos do exercício do amor. O exercício do amor, da caridade, assim como na questão 886, no livro do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, aliás, Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual seria o exercício do amor e da caridade conforme entendia Jesus. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência das ofensas, aliás, indulgências das imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Com essas palavras, eles resumem a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade no que diz respeito às atitudes que nós precisamos ter. Ainda já somos possuidores do amor completo? Não. Praticamos a caridade da mesma maneira como Jesus a entendia ou a entende? Ainda não. Isso vai perdurar certamente por séculos e séculos, até que nos tornemos espíritos perfeitos e puros. Ainda guardamos em nós
essas imperfeições em virtude de conflitos. Muitas vezes, rancores que nós guardamos, culpas que nós fechamos dentro de nós, ou seja, sofremos e temos esses momentos, às vezes, de depressão, de tristeza, em função da ofensa que recebemos por parte de outras pessoas, mas também em função da culpa que a gente carrega por atos por nós não tão dignamente praticados. Como agir, então? Né? Como seguir por esse caminho que muitas vezes nos deixa bastante aflitos e até mesmo tolhe um pouquinho o nosso raciocínio? É claro que a doutrina espírita vem ao nosso encontro justamente para que possamos nos libertar dessa prisão que nós mesmos criamos para nós mesmos. Essa necessidade de exercitar o amor, portanto, é constante, e nela está o perdão. O perdão para com o nosso semelhante, compreendendo as suas imperfeições, mas também o perdão para conosco mesmo, porque nós também guardamos ainda as mesmas imperfeições. Quando começamos a desenvolver esse olhar, fazer um movimento para poder conhecer a nós mesmos, também acabamos por conhecer o semelhante que nos agride, aquele que nos aponta o dedo, aquele que nos ofende, nos fere, a nós, a nossa família, aos nossos interesses, e começamos então a viver com um outro olhar que nos traz um pouquinho de paz e um pouquinho de tranquilidade. Alberto Almeida nos traz uma obra muito interessante. Esse livro, que se intitula O Perdão como Caminho, e tem um subtítulo, O Caminho do Perdão. Alberto Almeida, que é um palestrante espírita, terapeuta também, muito conhecido dos espíritas, né? Traz esse livro interessante que nos induz a procurar o perdão como caminho. Muito embora o objetivo seja atingir o perdão como finalidade. Mas ele nos diz o seguinte, nessa sua obra, na própria introdução, ele começa por nos dizer o seguinte: o perdão como caminho define o título de uma obra que pretende apresentar o perdão como uma maneira de viver. Então, ele já começa a nos oferecer essa possibilidade de olhar para o perdão não apenas como algo pontual. Porque aqui nós, muitas vezes, entendemos como perdão é alguém que nos ofende, a gente esquecer a ofensa, dizer, a partir de hoje está perdoado e pronto. Não é bem assim. O perdão em si, como ele diz, tem que ser uma maneira da gente viver. Porque como estamos constantemente em conflito pelas nossas inferioridades, é importante que a gente aprenda a utilizar essa ferramenta que é a espiritualidade que Deus nos oferece para que a gente possa se aperfeiçoar. Para que a gente possa se aperfeiçoar e, consequentemente, compreender o nosso semelhante. Ele continua dizendo, é um jeito de se colocar existencialmente no mundo, considerando que a vida nos demanda no dia a dia a arte de amar mais um pouco. E nós não vamos conseguir desenvolver a arte de amar mais um pouco se não aprendermos a utilizar essa ferramenta que é o perdão. Jesus nos deu uma receita que a gente considera como sendo a lei áurea. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Olha só, da forma como ele coloca, amar o nosso semelhante é importante. No entanto, ele diz como a nós mesmos e não mais do que a nós mesmos. Por que ele diz como a nós mesmos? Porque nós não vamos conseguir amar quem quer que seja se antes
a gente não se ama. Só que nós precisamos também aprender o que significa amar a si mesmo. E nisso também vai a questão do perdão. Porque frequentemente deixamos de nos amar porque não tratamos das nossas culpas, dos nossos erros, fazemos de contas que eles não existem, porque isso nos machucaria, e, no entanto, continuamos a viver oprimidos por esse peso que carregamos de uma forma inútil. Porque tudo aquilo que fizemos no passado, muito embora a gente queira esconder, está ali, nos nossos ombros. Precisamos aprender a tratar disso e, consequentemente, libertar-se. Tratar disso e libertar-se significa saber que o passado não volta e que temos um futuro pela frente, pelo qual nós precisamos zelar, e então nos libertarmos das culpas. Libertar-se das culpas significa esquecer o erro cometido? Não. Significa trilhar esse caminho, que é o perdão como caminho, a fim de poder tratar desse peso que nós carregamos e que nos faz sofrer bastante. Ele ainda nos diz o seguinte na introdução, tem um subtítulo esse livro, O Caminho do Perdão. Ou seja, primeiro ele nos oferece o título que é o perdão como caminho, ou seja, o perdão como instrumento do nosso aperfeiçoamento, para que possamos, então, atingir o perdão como finalidade, ou seja, o caminho como perdão. Ele diz, o livro aspira a oferecer passos para se conseguir o perdão pontualmente. A importância, ele nos oferece aqui, nos diz o seguinte, a importância da gente dar pequenos passos. Não precisamos e não devemos pensar no perdão como algo que a gente deva atingir imediatamente de uma forma completa, que isso a gente não vai conseguir. Nós podemos observar dia a dia o que podemos fazer. Quais as ações que são possíveis de serem tomadas. Às vezes, um relacionamento não tão bem sucedido com alguma pessoa, assim como Jesus nos diz, olha, entenda-se com o seu inimigo enquanto estiver a caminho com ele. Então, poder avaliar as possibilidades de nos aproximarmos daqueles que nos feriram, nos ofenderam, ou daqueles a quem nós ferimos e ofendemos, para poder tratar dessas feridas que ainda existem. Como fazer? A partir do momento em que a gente abre os nossos olhos para a sinceridade para conosco mesmo, sem termos o medo de olhar as nossas imperfeições, que é importante isso para que a gente possa tratar delas, o plano espiritual vai pouco a pouco nos encaminhar, vendo o nosso interesse, a nossa sinceridade, vai pouco a pouco fazer com que as oportunidades propícias apareçam no momento oportuno, nos ajudando a resolver esses problemas. Então, precisamos começar a colocar de lado o nosso medo de enfrentar as nossas próprias culpas e transformá-las em regeneração. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, aliás, o que a própria doutrina espírita nos oferece nesse sentido ao longo das próprias reencarnações. Mas coisas pequenas, nós, muitas vezes, podemos já tratar delas nessa mesma reencarnação, estabelecendo pequenas metas. Quais são as ocasiões que hoje me fazem sofrer em função de desentendimentos com esse ou com aquele, ou com coisas erradas que eu fiz no passado não tão distante e que me pesam. Analisar e planejar. Fazer pequenos planejamentos, como pouco a pouco poder dar os passos necessários para poder enfrentar e solucionar o problema.
aproximar-se de alguém que nos feriu ou que nós ferimos, de forma que, no momento oportuno, apareça, e o plano espiritual nos ajudará nisso, certamente, apareça a oportunidade da reconciliação. Porque a reconciliação é extremamente importante. A fim de que a gente não parta para o plano espiritual com mais uma culpa no nosso psiquismo, que certamente poderá se agravar ao longo do tempo. Mas, no entanto, nós precisamos também entender o que é o perdão. E nesse mesmo livro, Alberto Almeida nos diz o seguinte: bom, em primeiro lugar, a palavra perdão, ela vem do latim, do prefixo per, que significa completo, inteiro, e doare, ou seja, perdoare, em latim, que significa perdoar, né? Perdonar, aliás, em latim. Então, significa doar-se por completo. Nos fazendo lembrar o ensinamento que Jesus deu a Pedro, quando Pedro lhe pergunta: mestre, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão que me ofendeu? Até 7 vezes. E o que é que Jesus responde? Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, dizendo que o perdão deve ser completo, ou seja, o perdão deve ser incondicional. Não há uma quantidade de vezes que se deve perdoar, mas ele deve ser completo, até que venha se consumar essa reaproximação de 2 indivíduos que, por uma razão qualquer, acabaram se desentendendo. Então, perdão significa exatamente isso. Doar-se ou doar por completo, até que a mágoa, até que aquele ponto negativo seja totalmente desfeito. E então, o perdão, então, não é o esquecimento de uma ofensa, assim, pura e simplesmente. Não. O perdão não é apenas esquecer uma ofensa. Perdoar é não se fazer de vítima em primeiro lugar. Quando alguém nos agride, a primeira coisa que a gente faz, a gente se torna vítima, se sente vítima. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar: estou no mundo de provas e expiações, no meio de espíritos imperfeitos, eu sou um espírito imperfeito, e é natural que isso aconteça. Esses atritos, que têm a finalidade de desenvolver as nossas qualidades espirituais, e não de fazer com que a gente se sinta vítima. Porque não existem vítimas. Assim como não existem doenças. Existem doentes, sim, mas doenças não. Porque todos esses acontecimentos fazem parte de um mundo onde espíritos imperfeitos convivem entre eles e, consequentemente, se num determinado momento alguém me agride, de alguma forma estava precisando dessa agressão. Seja por expiação, seja por prova. Consequentemente, em qualquer uma das 2 situações, eu deixo de ser vítima. Eu, como espírita, preciso compreender isso. Porque esse é o primeiro passo que me serve, antes de tudo, como escudo contra as minhas más interpretações. Deixar de ser vítima, ou seja, eu preciso compreender que vítima ninguém é, porque isso seria uma injustiça por parte de Deus. Sofremos aquilo que precisamos sofrer. Não apenas porque no passado a gente talvez já tenha feito a mesma coisa, mas principalmente porque uma agressão que nós podemos receber é a oportunidade de crescermos espiritualmente. Porque senão Jesus deveria ser o primeiro a se lamentar e se sentir vítima da humanidade toda. No entanto, 2 dias atrás, na sexta-feira, né,
quando se comemorava, entre aspas, né, a sua crucificação, no alto da cruz ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, nos mostrando que ele mesmo não se colocava como vítima, sabendo que, aliás, estava doando a sua própria vida por vontade própria, por amor ao seu semelhante, por amor às criaturas da terra, né? Portanto, o exercício do perdão torna-se indispensável. Perdoar não é se fazer de vítima, guardando rancores e remorsos, mas olhando e trabalhando para proporcionar um futuro radioso que aguarda todas as criaturas de Deus. Jesus nos deu esses exemplos. Paulo de Tarso foi o primeiro e grande perseguidor dos cristãos. No entanto, Jesus não olhava para ele, quando Paulo ainda era Saulo, né? Não olhava para ele como um criminoso, aquele que proporcionou o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, que Saulo mandou apedrejar. Jesus não olhava para Saulo como sendo um assassino, como sendo um perseguidor dos cristãos. Ele via em Saulo o Paulo que iria levar o cristianismo, o evangelho, para todas as partes do mundo conhecido daquela época. A capacidade de olhar no outro aquilo que ele vai ser no futuro e que nós também precisamos desenvolver. Quando alguém nos fere, em vez de olhar para o ato indigno ou para julgar aquele indivíduo como sendo um indivíduo indigno, vamos pensar naquilo que a doutrina espírita nos ensina, que todos nós vamos alcançar, apesar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, vamos alcançar um dia a plenitude espiritual. Por que não olhar para aquele indivíduo que nos feriu como sendo o próximo, quem sabe, grande mártir do próprio cristianismo, assim como foi Saulo, como foi Pedro, como foram todos os apóstolos e tantos outros que vieram depois, embora as suas atitudes muitas vezes reprováveis. Desenvolver essa capacidade de olhar no outro as qualidades que ele já possui e poder oferecer-lhe, apesar dele ter nos ferido, poder-lhe oferecer, na medida do possível, a possibilidade da reaproximação, a possibilidade do crescimento, sem lhe cobrar coisa nenhuma. Isso nós podemos fazer. Pelo menos já nos exercitarmos nesse sentido, para que pouco a pouco a gente possa desenvolver esse olhar de ver no outro as qualidades que ele possui e não as deficiências, essas deficiências que às vezes nos feriram. Pensemos que se ele nos feriu, esse ferimento é para o nosso próprio aprendizado. Então não deixa de ser até mesmo uma oportunidade de agradecer a Deus pela experiência pela qual estamos passando e dessa maneira poder crescer espiritualmente em todos os sentidos. O exercício do perdão torna-se indispensável e isso faz parte do nosso crescimento. Exercício constante que deverá perdurar, enquanto houver uma imperfeição em nós. O exercício do perdão, portanto, deve ser como foco principal em nós mesmos, pois o perdão para com os outros será mais uma feliz consequência deste, em virtude da compreensão das nossas próprias falhas. E às vezes nós nos preocupamos em perdoar o outro, mas a gente perdoa sim, né? Muito superficialmente. Na maior parte das vezes, mais para dizer, olha, eu estou num patamar superior ao seu, por isso estou te perdoando. Mas a principal ação
é olhar para nós mesmos para que a gente aprenda a perdoar a si mesmo. Porque essa é uma condição, e a gente pode ver em todos os grandes vultos do cristianismo, aqueles missionários que vieram de todas as partes do mundo e que tinham como foco principal olhar as suas próprias imperfeições e cobrar-se das suas próprias imperfeições. O próprio apóstolo Paulo dizia numa das suas cartas, não me lembro se era aos Coríntios, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço. Eu descubro uma lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, a imperfeição está dentro de mim. Reflexões dos grandes missionários que sempre se voltam para dentro de si mesmo, em busca do seu conhecimento e buscar o seu perdão. Buscar o seu perdão de que forma? Como seguir esse caminho? Primeiro passo, sempre a própria compreensão, o arrependimento dos erros cometidos. Depois, sofrer as consequências desse ato mal praticado. E muitos deles, desses missionários, quando percebiam que a dor chegava e percebiam que essa dor tinha a ver com o erro que eles haviam cometido ou com a imperfeição que eles carregavam, se sentiam dignos de receber essa bênção por parte de Deus, por parte do plano espiritual, agradecendo pela experiência dolorosa, porque essa experiência dolorosa faria com que eles ascendessem na escala espiritual e se libertassem, consequentemente, do peso da culpa. E como último passo, a reconciliação, ou melhor, a retribuição, a reparação. E então, nós vamos encontrar nesse livro espetacular que é O Céu e o Inferno, eu acho que a grande maioria conhece, né? No Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec faz uma menção no artigo 16 e nos diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Precisa, então, da expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Por que os grandes espíritos, os espíritos mais elevados, se preocupam muito com, de uma forma benéfica, digamos assim, né? Se preocupam muito com esse processo que Allan Kardec estabelece no Código Penal da Vida Futura? Porque o mais importante do perdão é justamente o perdão de si mesmo. À medida que eu desejo evoluir, se esse realmente é o meu desejo sincero, eu preciso preocupar-me com o perdão para comigo mesmo e seguir esse caminho traçado pela providência divina, que certamente fará com que as coisas aconteçam no momento oportuno, quando a gente estiver preparado. Mas o importante é que a gente venha se dispor a isso. Tanto é verdade que de uma reencarnação para outra, quando a gente compreende essa necessidade, nós mesmos, como espíritos, pedimos para poder reencarnar nesta ou naquela situação, para sofrer determinadas
angústia, determinadas dores, porque essas dores são o reflexo do mal que a gente fez anteriormente e do qual nos arrependemos com sinceridade. Arrependimento, que é bem diferente de culpa. A culpa é quando a gente pensa assim: nossa, eu não devia ter feito aquilo. Por quê? Porque agora estou sofrendo as consequências, estou sofrendo, consequentemente gostaria de não ter praticado aquilo só por não sofrer. Isso não significa que eu evoluí, aprendendo com o erro que eu cometi e aprendendo com a dor que me visita. Eu continuo na mesma, egoísta. Apenas gostaria de não ter cometido aquele erro só para não sofrer hoje. E isso não é o perdão para si mesmo. Porque aquela culpa vai continuar nos meus ombros, me atormentando de encarnação para reencarnação, provavelmente agravando-se o processo da minha perturbação, se eu não tratar devidamente. Tratar como? Arrependendo-me, sim, mas também compreendendo que eu sou, em primeiro lugar, um espírito falível, que eu não preciso me culpar, mas sim buscar o caminho da redenção. O caminho da redenção não somente para me livrar da dor, da consequência do alto mal feito, mas o caminho da redenção, em primeiro lugar, para que eu possa me aproximar de Deus. Para que eu possa me sentir mais digno, conseguindo suportar a dor que o meu ato mal praticado me traz. E em seguida, aprendida essa lição, reparar. Reparar, às vezes, para aquele mesmo a que eu ofendi. Mas quando esse já evoluiu, já não precisa mais dessa reparação, eu preciso reparar para a minha própria consciência. Então, eu preciso retribuir para a própria humanidade, para a espiritualidade, para mim mesmo, e devolver aquilo que eventualmente eu tirei de alguém de uma forma desonesta, de uma forma não muito séria, né? Apenas, se eu tirei a vida de alguém, receber esse alguém como filho, para que eu possa tratar da sua vida e reeducá-lo. Se esse alguém não precisa, eu posso fazer isso para com alguém que esteja necessitando de um pai, de uma mãe, de uma família, para poder reencarnar e poder evoluir. Eu posso adotar, eu posso ir ao encontro de crianças ou de pessoas que estejam necessitadas para realizar um trabalho benemerente, porque essa é a forma de eu restituir, reparar, não perante os outros, mas perante a minha própria consciência. Devolver aquilo que eu tirei. Isso é imprescindível. E, como o nosso tempo é bastante curto, eu trouxe aqui uma historinha para que a gente possa refletir rapidamente. E essa historinha se chama Recordações de um Pescador. Na realidade, é um recital que eu e minha esposa nós fazíamos há muitos anos atrás, quando ela ainda estava encarnada. E nesse recital, a gente colocou pedacinhos de mensagens de Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, procurando de algumas canções de Tim e Vanessa, né? Procurando enfocar lembrança de um pescador, ou seja, de Pedro, porque certamente Pedro, nesse aspecto, é, dentro do próprio Evangelho, pessoa que mais se destaca no que diz respeito ao arrependimento, ao perdão de si mesmo. É assim. No momento em que Pedro é preso, lá em Roma,
e vai ser crucificado. Os soldados truculentos vomitavam impropérios e palavras de ordem. No entanto, a colina do Vaticano apresentava-se o velho pescador como o último degrau para reencontrar-se com seu amado mestre, cujo questionamento o acompanhara durante toda a sua existência corpórea. Pedro relembrava: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes, Pedro, tu me amas? As palavras do mestre ecoavam em seu interior. Mas agora ele podia responder: Mestre, apacentei as tuas ovelhas com frio e fome na casa do caminho. Apacentei as tuas ovelhas amedrontadas nas catacumbas e nos circos romanos por causa do teu evangelho. Continuo apacentando-as porque carrego o meu coração os louvores de cada uma delas que a ti quero entregar. Naquele momento, um baque surdo e forte arrancou por um instante aquele sonhador de seus encantos. Uma cruz enorme fora jogada ao chão, anunciando o seu martírio. Um misto de júbilo e humildade tomava conta do seu velho coração em festa. E uma exclamação cheia de ventura evadiu-se de seus lábios. Morrer tal qual mestre, não sou digno desse troféu. E enquanto os braços fortes de seus algozes o prendiam ao grande madeiro, o velho Simão mergulhava nas suas lembranças. Ah, minha querida Cafarnaum, a minha infância de menino pobre só pensava no trabalho duro que me aguardava. A pesca era a minha vida. Eu era o mais hábil pescador de Cafarnaum, mas nunca imaginei aprender a pescar com o carpinteiro. Seu olhar doce e profundo era a isca mais viva que já vi na minha vida. Fisgou minha alma, arremessando-a inapelavelmente para um mundo de ventura. E olha, ele falava ao espírito sem falar com palavras. Seu silêncio era uma canção. Quando disse, siga-me, me fez caminhar sobre as águas. E eu me perguntava, quem é esse homem? Quem é esse homem que faz do silêncio a sua voz? Aquela fora uma tarde memorável, cheia de encantamentos. A natureza toda parecia se preparar para um grande concerto. Milhares de seres invisíveis acertavam os últimos detalhes de um grande acontecimento. De repente, tudo silenciou. As aves que pareciam louvar a Deus com seu canto aquietaram-se. A brisa suave não mais acariciava a relva verdejante e até o riacho retinha as suas corredeiras enquanto os raios do sol coloriam a natureza de tons dourados. E aquela montanha, oh, aquela montanha, como resplandecia! Ele surgiu e parecia flutuar. Seus cabelos ondulavam sem que o vento os tocasse. Suas vestes eram asas translúcidas e a sua voz, suave e potente, mansa e enérgica, envolvente e penetrante. Não se sabia de onde vinha. Sua boca falava, mas não era o ouvido que ouvia. Ela estava em tudo e ressoava por dentro. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espíritos. Vós sois o sal da terra, que brilha a vossa luz, luz do mundo. Bem-aventurados, bem-aventurados. Depois do sermão, eu me sentia um menino. O brinquedo que nunca ganhara na minha infância pobre estava ali, me esperando. O reino dos céus. Que lugar maravilhoso seria este? Quantas dúvidas! Queria chegar perto do mestre e perguntar tanta coisa, como seriam as coisas nesse lugar?
Será que tinha gente pobre? E as crianças podiam brincar sem ter que trabalhar duro como eu? Ele estava muito pensativo, meditando lá dentro da barca, olhando o mar. Eu não queria me achegar, só ficava olhando de longe. Quando ele estava assim, é que conversava com Deus. Eu não queria atrapalhar, mas querendo. Vou, não vou, e de repente, Simão Pedro, sim, mestre, eu sei que você quer me perguntar uma coisa, e eu sei o que é. Bem, se o senhor já sabe, então me diga logo, não é? Pedro, o reino dos céus não é um lugar, mas um estado de espírito que brota dos corações, em que moram a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Estado de espírito, coração. Eu não entendia nada, não. Mesmo assim, as minhas dores serenaram. Todas? Ah, não. A minha soberba e a minha covardia ainda não estavam vencidas. O mestre quis lavar os meus pés em sinal de amizade, acolhimento e intimidade, próprio dos que se amam. Aí o meu orgulho disse, não. Pior que fariseu, porque eu sabia. Sua água é a fonte viva da fraternidade. Sua toalha, o consolo que enxuga lágrimas. Afinal, compreendi esse dia. Jesus amado, tua água, tua toalha me resgataram, mas não fora esta a única vez. Depois de ter te negado aquelas fatídicas 3 vezes, aquela madrugada gélida foi o inferno da minha vida. Corri até o pátio do Sinédrio. Meu amigo Judas acabara de se suicidar e eu, enlouquecido, consumia-me pela culpa e incapacidade de reagir. Mas teu olhar de novo, ao passares pela galeria superior, encontrou o meu e, sem falar, você me dizia, Pedro, ninguém, nem tu, nem Judas me traíram, nem entregaram a minha vida. Ninguém a está tirando de mim, porque ninguém o pode. Eu a dou voluntariamente por amor. Vá e doe a sua, apacentando as minhas ovelhas. Arrancaste-me, então, Senhor, novamente do inferno. E como prometestes, me conduzistes a lugares que eu nunca imaginaria ir. Não imaginaria também ser necessário me resgatasses novamente quando os meus irmãos de Roma, acusados de incendiarem as cidades, eram perseguidos e eu preparava-me para sair de lá. Mas na Via Ápia, durante a minha volta, te encontrei indo em sentido contrário, em direção a Roma, e perguntei, quo vadis, Domine? Onde vai, Senhor? E pela boca do menino Marcos me dissestes, vou para Roma para ser crucificado novamente. Compreendi, Senhor, e voltei. Aquela arena colossal estava repleta da turba ensandecida. As feras rugiam como trovões e meus irmãos, protagonistas do espetáculo infame, desesperados, amedrontados, esqueceram-se das tuas lições, como eu também havia esquecido. Mas tu estavas conosco. E do alto da arquibancada pude ver o espírito de Maria, tua mãe, inspirando aquela frágil menina. O circo inteiro foi tomado de estranha comoção quando ela bradou, cantemos, meus irmãos, cantemos! E um coro de anjos entoava com eles a mais sublime melodia em teu louvor. Os meus irmãos iam ao encontro das feras, abençoando-as.
e suas garras transformavam-se em carícias das tuas mãos generosas, abençoando e acolhendo a cada um dos teus irmãos. Mais uma vez, a voz áspera do soldado quebrou o encanto das recordações do grande pescador. Então não querem ser crucificados como seu mestre, não é? E nós podemos mudar isso. E ao erguerem a cruz, Pedro percebia e olhava seus pés se elevarem, enquanto sua cabeça permanecia rente ao chão. Aqueles pés que o mestre lavara agora apontavam para o céu. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos. E obrigado pela atenção. Bacana mesmo. E esse já fica só para não perder muito esse clima gostoso. Vou pedir para o Mauro, então, fazer a nossa prece de encerramento. E me agradeço mais uma vez, Mauro, o carinho conosco. Eu agradeço. Por sempre estar aqui com esses meus amigos, esses nossos. Obrigado. Estamos contigo, então. Fiquemos juntos. Fiquemos. Na sequência, então, a fluidoterapia. Jesus amado. E querido Pedro, já que hoje utilizamos bastante nossa pequena exposição, que o vosso amor, o vosso carinho nos atende a todos no sentido de nos sentirmos como verdadeiros filhos de Deus a caminho da luz, com coragem suficiente para tratar das nossas imperfeições e sabendo que elas são provisórias. No entanto, precisam da nossa dedicação e por isso nos pedimos sinceramente do fundo do coração. Sustente-nos em nossas provas. Dê-nos a coragem de dar o próximo passo e também a coragem de olhar para dentro de nós mesmos sem medo, porque vamos descobrir que é muito mais fácil dar o passo em direção ao aperfeiçoamento do que ficar preso às algemas da culpa que sempre nos levam para o fundo do poço. Muito obrigado. Que a tua paz, mestre, o teu carinho, Pedro querido, esteja entre todos nós. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Boa semana.